Olá, gente, tudo bem? Depois desse feriado, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Este é o sexto vídeo que eu estou gravando sobre a América para os alunos do oitavo ano. E vai ser um vídeo curto, porque a gente vai só rever algumas coisas que já foram faladas sobre essa regionalização da América, que é a América Anglo-Saxônica. Só para situar vocês, porque depois nós vamos falar de cada país de maneira mais específica, certo? Então, como vocês já sabem, falar de aspectos gerais é só dar um panorama com alguns assuntos que são interessantes saber antes de falar sobre coisas mais particulares do assunto, certo? Então, os aspectos gerais da América Anglo-Saxônica, que vocês já devem estar sabendo, já devem ter fixado na memória de vocês, que essa é uma subdivisão, tá, do continente americano. Quando eu divido a América Anglo-Saxônica e a América Latina, de acordo com os critérios humanos. Quando eu falo critérios humanos, geografia humana, eu relaciono com aqueles aspectos que são mais determinados pelo homem, né, e sua relação com o meio, com a natureza. Então, a gente falou nas aulas anteriores a questão do idioma, né, que os países anglo-saxões são aqueles que falam a língua inglesa e os países da América Latina são aqueles que falam países oriundos do latim, como português, espanhol, francês, certo? Mas também falamos que essa divisão não tem a ver só com o idioma. O idioma é mais ou menos um marco, mas não é algo fundamental. O que vai ser determinante mesmo para essa divisão da América em América Anglo-Saxônica e América Latina é a questão do desenvolvimento socioeconômico. Como eu estou colocando aí para vocês o mapa da América, que vai traçar essa divisão, onde a parte da América que está em amarelo, que é chamada de América Anglo-Saxônica, é a parte mais desenvolvida, onde ficam exatamente os Estados Unidos e o Canadá. E a parte de baixo da linha vermelha, que está pintada de verde, é a América Latina, que tem um desenvolvimento mais aquém, menos desenvolvido do que os dois países que ficam acima, Canadá e Estados Unidos, certo? Então, na América Anglo-Saxônica, só existem esses dois países nessa divisão, os Estados Unidos e o Canadá. São as únicas economias desenvolvidas da América, né? E nos Estados Unidos, para complementar, se fala inglês, só que com o passar do tempo está acontecendo um aumento do idioma espanhol, sendo falado principalmente no sul dos Estados Unidos, que é justamente onde fica perto do México. O Canadá já desde sempre foi bilíngue, né? Como eu havia dito para vocês, que o Canadá ele tem dois idiomas oficiais, o inglês e tem uma parte do Canadá que fala francês, certo? Então, essas são as características básicas para vocês entenderem essa divisão em América Anglo-Saxônica, o que se diferencia da América Latina. Aí eu coloquei um mapa que vai mostrar os limites desse bloco de terra onde habita os dois países anglo-saxões, que é o Canadá e os Estados Unidos. Então, você vê aí que ao norte fica o Oceano Glacial Ártico, né? Já no norte do Canadá. Ao sul tem o México, o Golfo do México, que já se aproxima das regiões mais temperadas, tropicais. E no lado leste, que é o seu lado direito, aí você tem o Oceano Atlântico e do lado esquerdo tem o Oceano Pacífico. Então, isso são para você situar dentro do mapa o continente americano, especificamente os dois países anglo-saxões. A parte de cima é o Canadá e a parte de baixo é os Estados Unidos.
Outra questão importante, só para relembrar, quando a gente falou dos aspectos naturais da América como um todo, a gente falou que na América do Norte, principalmente, e como a América do Norte, 80% é formada pelo Canadá e pelos Estados Unidos, nós temos aí esse perfil topográfico. O que é um perfil topográfico? É quando eu faço um corte na forma de relevo e vejo as suas altitudes. Então, é como se eu estivesse assim, olhando, por exemplo, uma ilha de um barco, vamos dizer assim, né? Então, eu estou olhando aí como é que é as formações do relevo. E do Oceano Atlântico em direção ao Oceano Pacífico, né, de leste a oeste, como vocês estão vendo aí, eu tenho uma variação de formas de relevo bastante específicas, porque quanto mais próximo o relevo se aproxima do Oceano Atlântico, mais plano ele fica. Claro que vai aí mais pertinho, você vai ter umas elevaçõezinhas perto do Oceano Atlântico, mas a maioria da parte central da América, como vocês estão vendo aí no corte topográfico, é feito de planícies. E aí na parte oeste, mais perto do Oceano Pacífico, você vai ter as maiores elevações, né? A cadeia de montanhas rochosas, né? Vai ter planaltos, serras que tem um topo pontiagudo, né? E isso é uma característica desse lado do continente, perto do Oceano Pacífico, que a gente vai ver já já, que é motivado pelo encontro de duas placas tectônicas que fazem essas elevações estarem muito mais concentradas no lado oeste do Oceano Pacífico do que no lado leste, perto do Oceano Atlântico. Só a título de informação, pegando aqui esse mapa da América do Norte, nós temos aqui o Canadá, os Estados Unidos e aqui embaixo o México. Mas o que é interessante é que eu quero que vocês observem é que aqui do lado esquerdo e direito do Canadá, você vai ter desses dois territórios. Essa parte aqui, essa ilha aqui, chamada Groenlândia, e essa parte aqui que emenda, não é como a Groenlândia que está um pouco separada, mas essa parte do território que é emendado com o Canadá, que é o Alasca, né? Esse território do Alasca, apesar de estar aqui anexado ao Canadá, mas essa parte aqui onde tem o Estreito de Bering, que é onde você vai atravessar, dizem que é o ponto mais extremo no sentido de atravessar para o outro hemisfério. Essa parte aqui do Alasca pertence aos Estados Unidos, apesar de não estar ligado territorialmente aos Estados Unidos. Vocês vão encontrar muito territórios que nós chamamos de extracontinentais, territórios que pertencem a um país, apesar de não estarem próximo a esse país, como é o caso aqui do Alasca. E vai ter outros também que os Estados Unidos vai ser o administrador, como por exemplo aquela famosa ilha, o Havaí, que fica no meio do Oceano Pacífico, está bem distante dos Estados Unidos, mas pertence aos Estados Unidos, certo? E aqui, nessa parte aqui, como eu acho que eu já falei em algum momento para vocês, que a Groenlândia, apesar de também estar ligada ao Canadá territorialmente, né, na proximidade, a Groenlândia não pertence a nenhum desses países aqui, nem os Estados Unidos, nem o Canadá, nem o México. Pertence à Dinamarca, que é um país europeu, né, mas que, apesar de estar aqui, pertence administrativamente a outro país que não está nem na América, certo? Isso é só a título para que vocês saibam e não pensem que esse bloco de terra todinho que forma a América do Norte seja a América anglo-saxônica. Na verdade, só o território oficialmente canadense e o território oficialmente estadunidense é que são considerados anglo-saxões. Outra coisa interessante, inclusive tem até um filme que
apesar de ser ficção, mas mostra um pouco do como acontece a movimentação das placas tectônicas, que o filme se chama San Andreas, né? A falha de San Andreas. E essa falha existe, na verdade, fica na Califórnia, né? Na costa oeste dos Estados Unidos, ou seja, na parte que vai margear o Pacífico, no Oceano Pacífico. E essa falha, o que é que ela significa? Se vocês observarem aqui nessa parte do mapa que eu coloquei, a superfície terrestre mais abaixo, ela é formada de placas tectônicas, vocês já estão cansados de saber. Essas placas, elas ficam sustentando tanto as terras emersas, os continentes, como elas também sustentam as águas oceânicas. E é como se a crosta terrestre, ela fosse... sabe quando você tem a casca do ovo, ela está toda trincada, cheia de falhas, porque ele quebrou, mas não se rompeu? É mais ou menos assim a crosta terrestre. Ela é formada por essas placas aqui, ó, que vão unidas, elas formam a crosta terrestre, mas tudo no assoalho que fica abaixo dos oceanos, abaixo das terras emersas. E essas placas, elas são dinâmicas, elas não estão paradas, elas estão em movimento. Um movimento que ora a gente sente através dos terremotos e erupções vulcânicas, ou movimentos que são imperceptíveis aqui na superfície terrestre. Há milhares e milhares de anos, essas placas se movimentam e elas dão origem a várias coisas que aparecem na superfície terrestre. Então, por exemplo, no caso dessa falha, chamada de falha de San Andreas, essa falha surgiu do encontro das placas norte-americanas, que é essa placa aqui, que eu estou circulando aqui com o cursor do mouse, e ela se choca no sentido de fazer uma fricção, né? Não é um choque uma de frente com a outra, mas é uma fricção que a placa norte-americana faz com a placa do Pacífico, certo? Então, essa fricção de um lado para o outro faz com que essas rochas que fiquem na superfície terrestre, elas se rompam e formem essa falha aqui, essa abertura que tem na superfície mesmo. E essa falha, essa abertura, ela vai dar direto no magma terrestre, porque são quilômetros e quilômetros abaixo da superfície, ou seja, na parte mais profunda, que é justamente a parte onde as placas se encontram, que essa falha vai acontecer, certo? Então, eu mostrei essas duas imagens aqui da falha, né? Você tem essa falha aqui que é a profunda e tem a falha que só fez trincar aqui nessa parte, né? Que não faz o abismo que leva até o interior da Terra. Mas se vocês puderem assistir, é um filme hollywoodiano, tudo bem, mas mostra mais ou menos, através dos efeitos que o filme faz, como é que isso acontece. Claro que lá no filme, se vocês forem assistirem, aquilo não acontece de uma hora para outra como acontece no filme. Essa falha ela foi originada devido a milhares e milhares de anos que essas placas foram se friccionando uma na outra. Houve essa abertura. Essa abertura causa terremotos gigantescos, muitas vezes devido ser uma placa que está no oceano, vai causar também maremotos, certo? Então, é só a título de curiosidade como é que isso acontece. E é basicamente no litoral oeste dos países que formam a América Anglo-Saxônica, né? No caso aqui dessa falha, que é bastante extensa, ela fica nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, que é uma região até bastante requisitada, densamente povoada, e que existe essa falha de relevo aí muito interessante. E para terminar, falar um pouquinho da vegetação que abrange os países anglo-saxões, certo? Você vai ter aí a tundra, que é essa paisagem
que é mais encontrada no norte do Canadá, porque é uma vegetação adaptada a um clima bastante frio, um frio polar. Então, grande parte do ano essa vegetação fica encoberta pelo gelo e no verão, que é muito curto, essa vegetação rala e amarelada, como se fosse queimada, porque como ela fica a maior parte do tempo abaixo do gelo, o gelo ele queima essa vegetação superficial e vai ter só essas gramíneas que vão servir durante o verão como pastagem para alguns animais, para as renas, enfim. Nessa outra forma de vegetação aqui são as florestas deciduais. Essas florestas, elas são aquelas florestas que no outono as folhas caem. Então, por isso que elas são altas e essas folhas são amareladas devido a essa presença bastante padronizada das 4 estações. Então, elas vão perder as folhas durante o outono e no início do inverno, e quando é no verão e na primavera, as folhas começam a aparecer com mais densidade, certo? São chamadas de árvores que compõem as florestas deciduais, que perdem folhas durante os períodos mais críticos de frio, né? Do inverno e do outono. Essa outra vegetação aqui é a floresta de coníferas. Por que recebe esse nome? Porque as plantas, as árvores, elas acontecem em forma de cones. E essa vegetação é mais ao sul do Canadá, fronteira com os Estados Unidos, e elas são adaptadas a invernos bastante rigorosos, né? Até porque esse tipo de planta também é muito usada como árvore de Natal, né? Devido à resistência que ela tem aos invernos rigorosos, né? A sustentação de neve e tudo mais. Então, elas são aqui, a gente conhece alguma espécie chamada de pinheiros, mas elas têm essa forma e elas se adaptam muito bem ao frio. Esse outro tipo de vegetação, que a gente chama de pradarias, é uma área de planície que fica naquela região plana dos países anglo-saxões e é formada por pequenas gramas e vegetações herbáceas. Elas não têm árvores, né? Tanto que você está vendo aí na imagem, né? Ela é muito usada para o pasto de búfalos, né? De animais que usam esse tipo de vegetação como alimento. E elas, às vezes, margeiam as regiões que são cobertas de floresta, como vocês estão vendo aí no fundo da imagem. As pradarias lembram muito regiões mais secas devido à coloração da vegetação, certo? Mas serve de pastagem e é muito usado para agropecuária. Essa outra vegetação aqui é chamada de savana. Ocupa principalmente o sul dos Estados Unidos, que faz fronteira com o México. É uma vegetação muito parecida com a pradaria, porque também é formada de gramas baixas e arbustos, mas, diferentemente da pradaria, a savana ela vai ter árvores espaçadas, ou seja, você vai ter aquela grama, aquela plantação herbácea, mas em momento você vai ver uma árvore, certo? Ela espalhada, o que na pradaria não tem. A pradaria é só aquela grama, aquela grama baixa, e a floresta fica distante com as árvores. A savana, ela vai lembrar aqui muito o cerrado brasileiro, que tem essa vegetação rasteira, que não chega a passar, por exemplo, do joelho, falando aqui da estatura humana, mas que há a presença de algumas árvores que não são muito arbustivas, mas elas são árvores significativamente grandes. E também a vegetação mediterrânea, que é essa última aqui da figura, que é uma vegetação típica de climas mais secos, né, que chove pouco, mas por estar próxima ao litoral, ela tem essa característica mais baixa, seca, com poucos arbustos e vegetação adaptada ao calor.
ou seja, não é uma vegetação que vai ter muitas folhas, ela vai ser uma vegetação xerófila, ou seja, é uma planta adaptada à falta de água. Então, muitas vezes a planta não tem folhas, mas tem bastante espinhos. Ou vai ter folhas que conseguem armazenar água dentro dela, como acontece aqui, por exemplo, no sertão nordestino, onde você vai ter a palma, o cacto, que vai ter espinhos para reduzir a transpiração da planta, não perder a pouca água que ela consegue armazenar. E as folhas, o caule, juntamente com as folhas, também vão ter uma espessura que vai ter água dentro. Então, essa vegetação mediterrânea, que fica às margens da parte do Oceano Atlântico, que é banhado pelo mar, vai ter essa característica mais seca, que é a vegetação mediterrânea. E para terminar, os dois últimos tipos de vegetação, que é as estepes, que ocupam as regiões áridas e semiáridas do interior do oeste americano. É uma vegetação composta de grama ressecada e por arbustos de pequena altura. É um pouco do que eu falei para vocês, é muito semelhante à pradaria e à vegetação mediterrânea. E a floresta latifoliada, que é uma floresta muito parecida com a nossa Mata Atlântica, porque é adaptada a áreas quentes e úmidas. Fica mais perto do Golfo do México, perto do estado da Flórida, nos Estados Unidos. São árvores bastante densas, né, que lembram, como eu falei para vocês, as florestas brasileiras, tanto a Mata Atlântica como a floresta amazônica. E ela também tem áreas que formam aquíferos, ou seja, pântanos, mangues, que são áreas de inundação, porque ficam próximos a rios e ao litoral, certo? Então, esse foi um pouco do panorama geral, envolvendo tanto aspectos humanos como aspectos físicos desses dois países da América Anglo-Saxônica. E para terminar, o Canadá e os Estados Unidos são os maiores países do continente americano e estão entre os 5 maiores países do mundo, certo? Além deles serem os maiores americanos, tanto em tamanho físico como em importância socioeconômica, eles também estão entre os 5 maiores países do mundo, tá? E lembrando, quando a gente vai medir o tamanho dos Estados Unidos, a gente leva em consideração o Alasca, como eu falei para vocês, que apesar de não estar nos Estados Unidos e está ligado territorialmente ao Canadá, mas pertence aos Estados Unidos, então a gente faz a medição do tamanho com o Alasca e também com o Havaí, que é um arquipélago que fica no Oceano Pacífico, um pouco distante dos Estados Unidos, mas que também é administrado pelos Estados Unidos, certo? Então, qualquer dúvida é só chamar no grupo do WhatsApp e resolver os exercícios relacionados a esse assunto. Até a próxima aula.